Roseli, está pensando para você? Você está escutando o professor? Desculpa, oi? Você está escutando o professor? Eu não estou escutando, não. Não, ele está no microfone Ele mudo. não entrou, não. Isso. Você tá boa? Agora está bom, está sim. Isso mesmo. Uhum. Isso. A indulgência relacionada à pena temporal mesmo, do purgatório. Você morreu em estado de graça, do purgatório, é da pena. Boa noite. Isso. Vamos. Uhum. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Vamos rezar? Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai. Santo Agostinho, Rogai. São Tomás de Aquino, Rogai. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase do dia é essa aí, então, de Santa Teresa d'Ávila. Depois alguém tira a foto aqui, manda no grupo, por favor. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. É uma frase também urgente para os nossos tempos, né? O que tem roubado os nossos medos no dia a dia? O que tem nos tirado, então, de Deus, né? Que vem nos perturbando, que nos espanta, né? Hoje muita coisa nos espanta. A crise de sentido, sem ver sentido na vida, nos espanta, nos espanta. Aí Teresa d'Ávila, então, dá esse pequeno poema, muito interessante, né? Só Deus basta. Confiar na misericórdia de Deus. Né? Vamos continuar, então. Deixa eu fazer aqui. O pessoal de casa me escuta bem? Sim. Sim. Perfeito. Ótimo. Vamos continuar, então, de onde nós paramos. Objeto da Sagrada Teologia. Objeto formal. Olha como que o Espírito Santo ele vem mesmo, né? Objeto da teologia. É a revelação divina. Um parênteses aqui, que eu não falei na última aula. Alguns podem nos perguntar assim, Mateus, mas se é um objeto de estudo, por que não é um objeto material de estudo? Na verdade, temos então o objeto material da Sagrada Teologia, que é Deus, sim. E Deus e todas as coisas criadas. É o objeto material. Mas isso a gente já sabe que é objeto próprio da teologia, Deus. Mas aqui o que nos importa é o objeto formal, como pensa então Santo Tomás de Aquino e toda a escolástica. Porque formal quer dizer na perspectiva de. Ou seja, nós estudamos então este objeto formal na perspectiva da revelação divina. É sim que Deus é o objeto formal da teologia. Não é um Deus de outra religião que estamos estudando aqui. Não é um Deus, então, escondido que estamos estudando aqui, não. Nós estudamos, então, a teologia nessa perspectiva da revelação divina. É um Deus revelado. Por isso que é objeto formal. Formal quer dizer na perspectiva de. Estudamos a teologia na perspectiva do Deus revelado, da revelação divina. Certinho?
Mas o que nos interessa aqui é o objeto formal. O material é Deus e todas as coisas criadas. Mas o formal vai delimitar mais para nós. É Deus revelado e estudando todas as outras coisas, toda a criação nessa perspectiva também. Em Jesus Cristo que revela. Que vai revelando. Certinho? Para a gente continuar, então, a nossa leitura da Sagrada Escritura, vocês leram alguns versículos que estão aí? Não? Leu? Não posso depois desse. Ótimo, isso. Exatamente. Não tenho tempo para... Então, aqui é o nosso tempo. Vamos abrir, então, em João, capítulo 8, versículo 51. O pessoal de casa também pegue sua Bíblia. Vamos lá. Para a gente ver, então, como que esse Deus ele vai se revelando, então, na Escritura. Aqui é a exegese que a gente está fazendo. Passo a passo na Bíblia, buscando versículos para a gente ver Deus se revelando, né? Agora é um embate fundamental de Jesus com os fariseus. É São João, capítulo 8, versículo 51, seguintes. Só que é muito grande. 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Aí os judeus vão falar a Jesus assim: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes, se alguém guarda minha palavra, jamais provará a morte. Porque Abraão morreu, e todos os profetas que falavam em nome de Deus morreram. E se Jesus fala em nome de Deus e afirma que se alguém guardar a palavra dele e jamais morrerá, para os judeus isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Porque o natural é assim, os profetas falam em nome de Deus, mas eles acabam morrendo. Não tem aquela perspectiva ainda de uma morte que será triunfada. Em Jesus é essa novidade aqui. Em verdade vos digo, a minha palavra, se alguém guardá-la, nunca verá a morte, então. Os judeus, então, ficam de frente a Jesus. Aí os judeus perguntam, no versículo 53, és porventura maior que nosso pai Abraão? Querendo pegar Jesus, então, em contradição. Que morreu. Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Vamos pular alguns versículos. O versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou ao ver meu dia. Jesus, ele o viu, encheu de alegria. Disseram-lhe então aos judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Para os judeus isso aqui é um escândalo. É um escândalo porque ele está se colocando ao nível de Deus, do nosso Deus. E eu sou aqui, está, não sei se na Bíblia de vocês, está em letra maiúscula. Onde que a gente lê, porventura, que a gente já leu aqui, esse termo, né? Eu sou. Na onde? No Êxodo. Exatamente, com Moisés. Este eu sou aqui é o mesmo eu sou lá com Moisés. Claro que o curso aqui não é de São João, né? Mas a gente pode, então, estudar isso. Este eu sou que revela que Jesus é aquele que falava a Moisés. Lá não tinha essa revelação. Aqui Jesus revela. Eu sou. Antes, então, que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? Aquele que é. Aquele que existe desde o princípio. O Deus, então, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, e que vem. E de todos os profetas. Eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Porque para os judeus isso é blasfêmia, né? Comparar-se a Deus e ser o próprio Deus, um homem. Então aqui o objeto se revela para nós. Jesus se revela para nós. Ele existe antes de Abraão. E ele é aquele que falou com Moisés. Eu sou aquele que permanece. O Deus uno, que não existe outro a não ser ele. É Jesus. Que vai se revelando agora.
para os judeus é motivo de escândalo, né? Muito escândalo. Eu não sei o que vocês têm um comentário com os judeus, né? Não sei o que vocês pensam dos judeus, mas em parênteses, tá? Essa aula está sendo gravada, mas eu vou falar em parênteses. Muitos cristãos glorificam muito os judeus. Devemos sim respeitar os judeus, né? Nossos irmãos, né? A descendência de Abraão, tudo bonitinho. Mas a partir do momento que eles não aceitam Jesus, e até hoje não aceitam Jesus como aquele que revela ao Pai, e sendo Jesus o próprio Deus, o que a gente quer para o judeu? Desculpa aqui, é minha reflexão, entre aspas, que eu estou falando, tá? Muitos adoram, então, os judeus, que, nossa, eles são, nossa, o povo eleito, não sei mais o quê. Mas no frigir dos ovos, eles pegam pedras e atiram Jesus, porque não aceitam, então, a revelação de Jesus. Não aceitam que ele é Deus. O que nos interessa aqui, então, é essa revelação de Jesus. Que ele existe, então, antes de Abraão, e ele é aquele que falou com Moisés, o eu sou. Todos eram judeus. Todos eram judeus. Só que acontece, a revelação divina vai trabalhando, então, nesses homens, Pedro, e vão se transformando. Até que um dia eles ganham um nome particular, que nós temos esse mesmo nome. Cristãos. Cristãos. Todos eram judeus. Por isso que a revelação vai trabalhando neles, Jesus vai trabalhando, aí vem a vinda, né? E ganha o nome de cristãos. Certinho? Essa semana, os evangelhos, essa semana de segunda-feira, tudo fala dessa Jesus enfrentando os judeus, os fariseus. Isso. Tem muitos debates de Jesus com os fariseus, com os saduceus. É muita coisa. Mas o que nos interessa, então, é Jesus que se revela, que vai se revelando. Certinho? Vamos, então, ao João 10, 24, 30. Para a gente ver, eu penso que não tem perdido a gente ler a Sagrada Escritura e ver como que vai se revelando isso na prática. Porque a gente fica falando aqui de revelação divina, e parece perder, então, os versículos bíblicos, né? Vamos, então, no coração deles, para a gente ver. João 10, 24 a 30. Deixa eu localizar aqui no meu. João 10, 20, 18, 22. Vai dizer assim, os judeus, então, o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Aqui, eles estavam, então, na festa da dedicação do templo. E a dedicação do templo ela é marcada pela espera da vinda de um Messias, de um ungido, que vinha, então, libertar, então, este povo. Se a gente voltar 2 versículos aí, vai dizer que eles estão, então, na festa da dedicação do templo. Essa espera, então, de um Messias. Queria vir libertar o povo, então. Aí, por isso, a pergunta, né? Até quando nos manterá em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Aí Jesus disse: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome do meu Pai, e dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Gente, grave então esse versículo aí, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus afirma que entre ele e o Deus, vamos falar assim, né, do Antigo Testamento, é o mesmo, não existe diferença. Eu e o Pai somos um. Vocês lembram do conceito de substância? Aqui podemos dizer que é a mesma substância. Eu e o Pai temos a mesma substância divina. Não existe diferença entre mim e o Pai. É a mesma substância que há em mim, há no Pai. Uhum. E a raiz deles, o tronco é Jesus Cristo, e as folhas é o Espírito Santo, e os frutos é o fruto do Espírito. Aí na primeira linha é uma árvore, é uma substância.
Exato. Mas aqui esse versículo ele vai romper então com o judaísmo. Definitivamente. Porque ele afirma que ele e o Pai têm a mesma dignidade divina. Ele é Deus e o Pai é Deus. E os judeus então ficam loucos. Todos ficam loucos, né? E pegam em pedra mais uma vez para apedrejá-lo. Vou apagar aqui. Eu vi que vocês viram na história de igreja com o Fernando. Este gráfico, vocês devem lembrar então. Deus. Sabe? Sim. Tinha uma palavra que sobrou. Jesus Cristo. Uhum. Uzia, isso. A uzia, vamos entender como substância. Substância. Uzia é substância, vamos entender como substância. É a mesma uzia, porque em latim, né? É uma hipóstase 3 uzia. 3 uzia. Eu e o Pai somos um. Porque essa mesma substância, que é Deus, vamos dizer aqui, Deus, substância, o Pai tem, Jesus tem, e vamos ver mais à frente, o Espírito Santo também tem. Só que essa substância, ela não é dividida, no sentido de Jesus tem 33% da substância divina. Vocês viram isso, né? O Pai tem... Não. Jesus tem 100% da substância divina. O Pai tem 100% da substância divina. O Espírito Santo também tem 100%, então, da substância divina. Só que se a gente juntar e fazer a continha, dá quantos por cento? 100 dá quantos? 300%. Só que não existe, então, esse 300% aqui. Se a gente juntar, então, as 3 substâncias, é a mesma substância, mas a gente juntar eles, vai dar, então, 100% da substância. Vocês entendem? Que não é 300, mas é 100%. 100% da substância há no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Certinho? Eu e o Pai somos um. Somos um. Somos um. Isso aqui revela e rompe para nós com o judaísmo e abre para nós uma nova concepção de Deus. Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Só que ainda a gente não viu o Espírito se revelar nessa Sagrada Escritura. Vamos ver agora. Vamos pular, então, Colossenses 1. Colossenses é importante de ler. Vai dizer que Jesus tem a primazia em todas as coisas. Mas vamos pular para a gente ver a revelação, então, do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. João 14. Versículo 5, 11. Estamos, então, aqui na hora decisiva de Jesus, né? A gente está aqui na sexta-feira, quinta-feira santa, quarta-feira santa, Semana Santa, né? Mas estamos na hora decisiva de Jesus. Como ele disse, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Opa, rompeu de novo mais uma vez. Agora, para a gente ir ao Pai e ter acesso, então, a Deus, é somente em Jesus Cristo. Ninguém pode ver ao Pai e ao Espírito sem ser a revelação em Jesus Cristo. Sem pertencer, então, a Jesus Cristo. Por isso que o cristianismo é um encontro pessoal com Jesus Cristo. É um encontro pessoal com essa pessoa real, verdadeira, que existe. Vai dizer aí, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se me conheceis, também conhecereis o Pai.
Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Filipe é meio nós, né? Filipe é meio nós, porque mostra logo, mostra, revela tudo. Aí Jesus responde: quem me vê, vê o Pai, Filipe. Meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui revela também a ação da Santíssima Trindade, no sentido de que o Pai tem uma missão, o Filho tem uma missão, o Espírito Santo também tem uma missão. A missão do Pai é de criar todas as coisas. Do Filho é de redimir e nos salvar. E do Espírito é de nos santificar e de nos governar, então, até o fim dos tempos. Essa é a missão das pessoas da Santíssima Trindade. Só que quando o Pai realiza, então, o ato de criação, ele não realiza sozinho. Ele realiza juntamente, então, com as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Porque Deus é inseparável. Vocês entendem isso? Dá um pouquinho de pano para entender, porque cada um tem uma missão. Mas quando o Pai realiza a missão de criar, ele não cria sozinho. Ele cria, então, em comunhão, essa palavra correta de usar, em comunhão com as outras duas pessoas. Certinho? Entendeu? Quando Jesus nos redime na cruz, ele não está sozinho. Ele se sente sozinho, mas ele não está sozinho. Ele age, então, em comunhão com as duas pessoas. Sim, quem morre e ressuscita é Jesus. Mas ele está em comunhão, então, com as outras duas pessoas. Por isso que a gente está vendo na literatura que o Pai, então, o ressuscita no Espírito. Então, o ato de nos redimir, de nos salvar, em comunhão com as outras duas pessoas. Certinho? Quando o Espírito Santo também nos santifica, ele está em comunhão com o Pai e com o Filho. Ele nos santifica. Mas esse ato de nos santificar só é possível também porque ele está em comunhão com o Pai e com o Filho. As missões são distintas porque as pessoas são distintas. Mas elas não agem sozinhas na história do universo e na história humana. A gente vê, então, relatos dessas pessoas agirem de modo isolado. O Pai nos cria, o Filho nos redime. Na vinda do Espírito Santo, parece não ter o Pai nem o Filho, o relato. Mas o Espírito Santo se manifesta. Mas ele não se afasta da divindade total do Pai e do Filho. Ele continua sendo Deus, que revela, então, e se derrama nos apóstolos, mas ele não corta, então, ligação com o Pai e nem com o Filho. Certinho? Mas o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Eu acho que no final dessas pessoas que falam assim, eis o mistério da fé. Porque esse gente não é compreensível, se a gente tem que aceitar, né? Uhum. É um mistério. É um grande mistério que muitos, né? Esse evento que ela, por exemplo, não aceita esse mistério. Não aceita esse mistério. Infelizmente, eles não. Por isso que eles gostam mais de Deus, né? Eles não aceitam, então. Mistério da Santíssima Trindade. Vamos pular, então, para o versículo 15, 17 de João 14. Se me amais, observareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não vê nem o conhece, e vós o conheceis, porque permanece convosco. Um outro Paráclito. É o Espírito Santo. É uma das definições, então, do Espírito Santo, né? Paráclito.
o advogado, é aquele que intercede e está com a igreja desde o começo até o final. O outro paráclito está junto do Pai. Mateus, eu fiquei É a pensando. promessa de Jesus, que a segunda pessoa da Trindade vai vir quando ele for, né, elevado do céu. O Espírito Santo vai vir sobre os apóstolos. Então aqui já temos então uma revelação de Jesus, que ele vai mandar então um paráclito da parte do Pai, que vai permanecer Mateus, conosco. É o Mateus, Espírito Santo de Deus. É Deus. Deus, é Deus. Muitos negam Jesus, né, como Deus. Mas muitos não consideram o Espírito Santo como... Pensam que o Espírito Santo é só um espírito ali, que vaga, que vem, que vai. Não, é Deus. É Deus. O Espírito Santo é Deus. Quem é da renovação aqui sabe muito bem como o Espírito Santo age, Mateus. juntamente com a igreja. E Deus é Espírito. Não tô me ouvindo. Lá para o 26. Mais o Mateus, Espírito, mais o Paráclito, o Espírito Santo, Acho que ele não está ouvindo, né? que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo. às vezes tem algum colega no presidencial que está O ouvindo e Espírito pode Santo pedir ele para vai ele para dar uma ensinar, atenção. então, a aqui. igreja tudo e vai recordar a igreja tudo que Jesus disse e falou para os apóstolos. Quando eu digo aqui que o objeto formal da Sagrada Teologia é a revelação divina, é a Bíblia, escrita e oral, é a Bíblia escrita e oral. Só que eu não falei ainda, porque a gente vai ver isso, que é a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição está justamente nisso, né? O Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. A Sagrada Tradição está no mesmo patamar, então, da revelação divina, da Bíblia. Da Bíblia. Porque quando o Papa fala juntamente com os bispos, é Pedro que fala. Pedro que fala. E tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Se Pedro liga com as chaves aqui na terra, é ligado no céu. Então, toda a doutrina da igreja está, então, de pé de igualdade com a revelação divina. Com a revelação divina. A Sagrada Tradição, então. Por isso que os evangélicos tiraram a Sagrada Tradição e ficaram só, então, com a Bíblia. Para nós católicos, não. São os 3 pilares, que a gente vai ver mais à frente. E o magistério. O magistério, então, explica, então, a Bíblia e a tradição. Católicos, a gente sabe a Bíblia Pela tradição. Uhum. Nós temos a Bíblia pela tradição, e não o contrário. Nós não temos a tradição pela Bíblia, por nós mesmos. Pela igreja, aquilo que a igreja ensina nos concílios, né? Então, outro paráclito vai vir sobre vós. É Deus, nos é revelado. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E ele vos prometeu e vai enviar um outro paráclito para permanecer junto convosco desde toda a eternidade até o fim dos tempos. É a Trindade Santa. Aqui está a revelação divina no sentido mais próprio de Deus. Por isso que o objeto formal da teologia é isso daqui. Nós não podemos fazer sagrada teologia na Igreja Católica sem ser nessa perspectiva aqui de revelação. E quem revela é Jesus. Por isso que lá, sei lá, no hinduísmo, não sei, vai tentar fazer teologia, vai cair no erro. Porque eles não têm esse objeto formal aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse objeto formal aqui nessa perspectiva. Objeto formal. Vou colocar assim. Esse é o objeto formal da teologia. Esse é o mistério da Trindade. É nessa perspectiva, então, que lemos toda a criação divina. Toda a criação. Aqui que nós sabemos o que é o homem, aqui o que é pecado, o que é graça. Tudo que existe, então, disto aqui. Desde o início. De Deus parava, né? Uhum. Quando... porque o termo que a senhora utilizou parece, na filosofia, dar um erro, né?
Espírito Santo existe desde tudo. Existência precede assim, algo não existiu, começou a existir. O Espírito Santo é desde sempre. Deus é desde sempre. Porque a teologia é tranquila. Agora, com João Pedro, ele pode, né? Então, existência precede algo que não existe, passou a existir. Mas comigo aqui é tranquilo. João Pedro, na filosofia, que é mais conceitual, ele pode... Mas comigo é isso mesmo, isso mesmo. Ele está lá desde toda a eternidade, porque ele é. Ele é. Na passagem de Gênesis, fala, passamos do homem a nossa passamos. Claro que essa passagem aí é uma leitura dos padres da igreja, né? Porque os judeus não lê aquilo ali e vai dizer que é só um verbo ali, no hebraico, né? Mas para nós não. A leitura dos santos padres, né? Façamos ali a trindade que se revela, né? A leitura dos padres. Oi? Pode falar. A senhora está me ouvindo? Roseli, acho que é para você falar. Sim. Tudo bem, Quem que é? Matheus? Boa noite a Dona todos. Roseli, pode falar. Você me ouve agora? Oi, Matheus, você Pode me falar ouve? agora. Oi, boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite a Boa todos. noite. Na verdade, eu parei nessa palavra outro paráclito, como se tivesse um anterior. Sim, tem sim. É? Conte-me Tem. tudo. Me explica. Jesus Também é um paráclito? é o Paráclito, da parte do Pai. Jesus é Não, o nosso Matheus, que advogado. lindeza, não entendi não, me explica, achei bonito. Sim, é que eu não expliquei realmente, né, o texto bíblico. Porque aqui não é o curso de João, mas vamos lá. Jesus é o Paráclito, que é enviado da parte do Pai para nos redimir e nos salvar. É aquele que nos defende, que nos salva do pecado. Ele é o nosso Paráclito, o nosso advogado. Mas o Pai vai marcar de enviar o outro Paráclito. Porque Jesus vai subir aos céus. E o outro Paráclito vai vir, não nos deixará órfãos. Não nos deixará órfãos. É o Espírito Santo. Que quando eu entendo esse outro Paráclito, mas cadê o Paráclito aqui? Aí a interpretação da igreja. O Paráclito já está conosco, que é o Espírito, que é Jesus Cristo. Mas como ele vai subir aos céus, o Pai marcou, então, a vinda. Quando eu digo Pai, Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Marcou, então, a vinda de um novo Paráclito. Para não deixar, então, a igreja sozinha, desamparada, iludida, abandonada, que é o Espírito Santo. Então, a dificuldade. Quando faz um outro Paráclito, permanece conosco aqui, que entra na história para nos salvar, Jesus. É nesse sentido que ele é Paráclito, ele vai nos salvar. Mas aqui, o Pai é um Paráclito? A igreja não fala isso. E não explica. Eu posso, então, forçar uma reflexão teológica aqui, no começo ali da Bíblia, que o Pai cria todas as coisas e cria por amor, que o transbordamento entre as pessoas, né, do amor transborda em nós, é um Paráclito. Uma reflexão teológica, pessoal, espiritual. Sim, mas aqui não. Aqui, vamos entender isso. A Trindade age na história da igreja, Jesus Cristo se encarna e vai revelando. É este Paráclito que vai nos salvar. Então, ele vai subir aos céus, com seu corpo glorioso. Um outro Paráclito, aí sim, o Espírito Santo, santificador da verdade, vai vir para ficar junto conosco. Mas a igreja não vê o Pai um Paráclito. O Paráclito deve permanecer conosco ali, né? Intercessor. Só que interessante, é o mistério da Trindade. O que acontece? Esse intercessor, esse que nos garante, nos une ao Pai, é Jesus Cristo e o Espírito. Quando eu falo Paráclito aqui em Jesus, é Jesus que reconcilia toda a humanidade ao Pai. Porque toda a humanidade pecou com o Pai, na Santíssima Trindade. O Paráclito, Jesus nos reconcilia. Certo? Quem vai nos santificar, então, para estar em comunhão plena com Deus, Pai aqui, mais Deus, nos céus, durante toda a história humana, é o Espírito Santo. Esse
Paráclito, o fiel intercessor, o consolador. Certinho? Mas é isso mesmo. É um Paráclito que já estava conosco, Jesus Cristo, ele que veio da parte do Pai, e manda então o Espírito Santo, o novo Paráclito, para estar junto à igreja. Certinho? Ficou alguma dúvida? Não, eu fiquei encantada. Ficou encantada? Isso é porque vocês não teve, então, vocês vão ter mais para frente. É o Evangelho de João, que é só o Evangelho de João. Vocês vão ficar mais encantados ainda, gente. É lindo o Evangelho de João. Por isso que eu peguei muito mais o Evangelho de João do que os outros, né? Só de Mateus aí, que é o batismo de Jesus. Vamos então a João 16, o 7. Aí sim, a vinda do Espírito do Paráclito, né? Acho que a gente leu isso, não? Não. Só o 7. No entanto, eu vos digo, a verdade, é de vosso interesse que eu parta. Olha aí, interessante. Jesus falando, que eu parta. É o versículo 7. De João 16, versículo 7. No entanto, eu vos digo, é de vosso interesse que eu parta. Pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós. O Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-eis a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça, do julgamento, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis do julgamento. Porque o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, é o Espírito Santo que vai ensinar, então, todos os apóstolos, né? Quando eu falo que justiça, pecado, culpabilidade do mundo, São Paulo vai trabalhar isso. São Paulo vai trabalhar isso com o auxílio do Espírito Santo. Com o auxílio do Espírito Santo. Certinho? Mas aqui é a promessa do Espírito Santo, que ele há de vir sobre nós. Alguma dúvida? Objeto formal da teologia? Exatamente, é um Deus revelado. Vamos lá. Deus, eu entendi a substância consubstancial, mas eu posso dizer que eu tenho mais acesso ao Espírito Paráclito, ao Espírito Santo? Assim, é mais fácil, mais próximo? Pode. Mas o que acontece, então? De novo, a substância. Há uma substância. Coisa, né? Isso. Há uma substância. É a mesma substância que o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm. É a mesma substância. Quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vem sobre nós, promete que o Espírito Santo permanecerá para sempre com a igreja. Para sempre com a igreja. Então, eu posso afirmar que Deus está mais próximo do Espírito Santo, entre aspas? Em certo sentido, posso, porque ele está conosco, dia após dia, nos santificando, nos ajudando. Mas eu não posso falar que eu não estou em comunhão com Jesus Cristo. Sempre estou em comunhão com Jesus pelo Espírito Santo que está comigo. Eu estou em comunhão com o Pai pelo Espírito Santo que está comigo, me acompanhando. Certinho? Deu para entender? Deu. Ótimo. A promessa, então, realizada do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. Aí sim. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído e, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhes em línguas como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se experimentar. A reflexão teológica vai dizer que aqui é o nascimento próprio da igreja, com o Espírito Santo. Jesus funda, então, a igreja sobre Pedro e os apóstolos, mas o nascimento efetivo é na vinda do Espírito Santo. É aqui, quando os apóstolos foram batizados no Espírito, que a igreja nasce, a gestação da igreja.
em Pentecostes que nós nascemos. Por isso que não é um erro falar que nós somos filhos de Pentecostes. Que a igreja nasce exatamente aqui, na vinda, então, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. São os novos dias, né? A novena de Pentecostes ali, né? É a ascensão de Jesus até a Pentecostes, são os novos dias. Essa espera pelo novo Paráclito, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus. Espírito Santo é Deus. É Deus. Dúvidas? Tranquilo, então? Somos um. Quem me vê, vê o Pai. Outro Paráclito. Outro Paráclito. Mateus, o Espírito Santo, Paráclito, vai ficar para sempre? Para sempre na alma da igreja. Para sempre. O que acontece? A alma da igreja é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. A cabeça invisível é Cristo. A visível é quem? Isso. Não. Invisível é Cristo, que está com o Pai. Agora, a cabeça visível O da Papa. igreja, que a gente vê. Papa. O Papa. O Papa. Ele é o sumo pontífice entre nós e Jesus. Jesus é o sumo pontífice entre a igreja aqui e o Pai. Quando eu falo que o Espírito Santo, a igreja, né, fala que o Espírito Santo permanecerá para sempre com ela, exatamente com o Papa, junto ao Papa. Aí, nas diversas medidas que ele vai tomar durante a vida da igreja. Por exemplo, todos os concílios. Quando o Papa determina um dogma, que a gente vai ver, é pelo auxílio e a luzes do Espírito Santo que está com ele, pelas orações dele, mas é com a luz do Espírito Santo que ele determina um dogma. Aí ele se torna infalível, que é o Espírito Santo que continua, então, junto ao Papa, colocando no coração do Papa, então, as verdades que Jesus prometeu que ele iria revelar. Então, o dogma é uma verdade revelada à igreja pelo Espírito Santo. É uma verdade que nós devemos, então, crer. O preço fora do Espírito Santo é na eleição do Papa. Isso, na eleição do Papa. Que é quando aqueles cardeais vão lá e voltam, né? Tem, então, a assistência do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo, ele não vai, desculpa a palavra, nos flagelar. Ele não vai, ferir o livre-arbítrio. Ele não vai, então, nos macular, não vou falar essa palavra, não. Então, ele não vai ferir o livre-arbítrio. Ele vai, então, nos guiar para a verdade. Para a verdade. Então, o Espírito Santo guia a igreja e sempre guiará ela, então, para a verdade. Para a verdade. Eu não sei se... Sim? Eu não sei se foi você que falou, eu acredito que sim. Quando o João morreu, o apóstolo, aí não tem mais não é revelação. Isso, não tem mais a revelação divina. Mas aí, isso. Para o Papa, continua tendo, através do Espírito. Isso. Como que eu penso isso? Então, o que acontece? Quando o João morre, acaba, então, a revelação divina. Porque aqueles que conviveram com Jesus morreram e deixaram, então, escrito, então, textos bíblicos. Não essa edição bonitinha que nós temos aqui hoje. Isso aqui é uma bondade. Mas deixaram, então, textos bíblicos. João morreu, acaba ali, então, a revelação. Porque aquele que conviveu com Jesus morreu. Ah, mas como a Sagrada Tradição e os dogmas, os concílios, eles têm o mesmo peso, então, desta revelação divina. O que é, então, o dogma e os concílios perante, então, as Sagradas Escrituras? É a explicação de maneira racional, então, da Sagrada Escritura. É a explicação e jogar luzes, então, na Sagrada Escritura. Quando eu digo assim, Jesus é luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isso veio de um concílio, e nós não duvidamos disso. É a explicação, então, de tudo isso aqui. Que Jesus é verdadeiramente Deus. Está na Sagrada Escritura, só que é, então, explicada de modo mais
formal pela igreja, que nós não duvidamos, Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. que foi inspirado pelo Espírito Santo, exatamente. Então é o magistério, Matheus? Jesus. Sim? Tem alguém falando aí? Eu espero. Certo. Pode falar? Esse concílio, é assim, da igreja, sabe? O concílio, os documentos do concílio, porque são 21 concílios, né? Então são bastante concílios. Temos acesso. O Vaticano II, ele já está na internet, que é o site do Vaticano. E lá no site do Vaticano tem todos os documentos do concílio, dos concílios, né, que foi sendo elaborados ao longo dos séculos. É o site, então, do Vaticano. Lá tem, então, todos os documentos. Assim, a igreja faz. Isso. Por que isso? Por que surge um concílio, então? Para atacar e defender a fé católica. Atacar o quê? As heresias e defender, então, a fé católica. Ou seja, existia uma heresia, então, no começo, que negava que Jesus é Deus, porque veio na matéria, e a matéria é má. Então, Jesus é mau, e não é Deus. A igreja se ficou de frente a isso, e estabeleceu, não, que Jesus é verdadeiramente Deus. E a matéria não é má, como pensa, então, a filosofia. A criação não é má. A criação é boa porque o seu Criador é bom. O que aconteceu, então, com a matéria e com os seres humanos? O livre-arbítrio. A não escolha de Deus, então surge um mal no meio de nós. Nós escolhemos as coisas criadas no lugar do Criador. Por isso, então, que surge o mal. Mas a matéria é boa, porque Deus a criou boa. Mas é exatamente isso. Um concílio, ele surge, então, para defender a fé católica e reafirmar, então, dogmas que estavam sendo atacados ali. No caso, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja não defendesse nos primeiros séculos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu acharia que hoje a gente não conheceria Jesus como Deus. Como Deus. Um concílio não pode anular o outro, não. O concílio não anula o outro, em questão de doutrina. Medida pastoral, sim. Mas em questão de doutrina, não. Porque o Espírito Santo, ele não se contradiz. Pastoral seria, antigamente, liderados na igreja. Isso é a medida pastoral. Isso é a medida pastoral. Agora, uma doutrina mesmo, questão de doutrina, os concílios não podem se contradizer. Pode ser esclarecido ainda mais, então, o dogma, mas não pode ser negado. Isso. É um concílio da missa. O concílio de Trento, né, sobre a liturgia ali, né, o que aconteceu foi a medida pastoral com a liturgia, não a medida doutrinal. Alguém queria perguntar? De casa? Eu queria perguntar se o dogma e o concílio constituem um magistério. Não só, mas também. Isso. O magistério nos fala, então, por meio dos concílios. Por meio Certo. dos concílios que nos dão, então, os dogmas, né? O último dogma, então, foi a infalibilidade papal, se eu não me engano. Foi o último dogma, se não me engano, estabelecido pela igreja. Se não me engano. Ou seja, o Papa, ele não erra em questão de doutrina e moral. Ele não erra. Ele pode errar do dia a dia. Uma reflexão dele, nossa, ele falou isso, e não está tão correto, né? Mas quando ele define um dogma, o Papa não erra. O Papa não erra. Certinho? Mateus, na história da igreja, a gente vê que teve alguns papas que não foram fiéis à igreja, né? Aí sim, por isso a doutrina, nesse caso, o Espírito Santo, alguém dentro desse movimento percebe isso e vai combatendo? Como que fica? A história da igreja, aí seria a história da igreja, surgiram muitos papas que não seguiram a doutrina fielmente na prática. Aí a Idade Média, né? Mas a Idade Média, para nós, é a idade das luzes, né? O que aconteceu? Muitos papas na história da igreja, então, eles não viviam de acordo com a doutrina, mas eles não negaram a doutrina. Eles viviam fora daquilo que a igreja ensinava. Mas quando eles ensinavam nas suas homilias, eles não negavam a doutrina. Por isso que a continuidade aqui é sempre estabelecida. Um papa, ele pode ser mau no sentido de não, na sua prática do dia a dia, ele mesmo, pessoal, não seguir aquilo que a igreja ensina. Teve papas que teve filhos. Só pegar
Isso. Teve muitos papas que não seguiram, então, na sua prática cristã, aquilo que a igreja ensinava. Isso, um cargo político. Mas, então, na hora dele exercer, então, o poder de São Pedro, ele nunca negou, então, o dogma. O Papa que ficou fora de Roma, ele não estava negando a igreja. Não, aí é a questão política, né, a prática. Mas um Papa nunca nega, então, o dogma da igreja. Não, foi lá de Avignon. De Avignon. Foi o Papa de Avignon. Mas o que acontece, então, com os papas? Eles não podem, então, negar a doutrina, e não negam, realmente. Mas na sua vivência deles mesmo, particular, eles podem, então, agir de forma errada, aquilo que a igreja ensina. São homens. São homens. Se a palavra pode gerar, mas Isso. Para terminar, então, só isso, já acabou, mas vou ler só um versículo, Hebreus 1. Muitas vezes, de muitos modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas, agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Amém. Certinho? A discussão é melhor, né? Também gosto. Então, pessoal de casa, nosso horário acabou. Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp. Tá bom? Deus abençoe cada um. Isto, Hebreus 1, versículo 1. Vai dizer que Deus falou muito por meio dos profetas, né, no Antigo Testamento. Aí o Antigo Testamento está falando, mas agora ele fala por meio de Jesus. E exclusivamente por meio de Jesus. Não existe nada para nós hoje revelado por Deus a não ser em Jesus. Deus abençoe a cada um, e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Deus abençoe a cada um. Pai, Filho e Espírito Santo. Parabéns, Angelique. Foi show hoje. Liga o microfone. Eu estou adorando, estou achando tudo tão bonito. Não, é muito inteligente essa pergunta. Eu estou aqui, eu estou fazendo. Eu estou dando nó na cabeça já. Vamos comer nosso lanchinho, nossa jantinha? Até daqui a pouco. Antes de chegar nesse nível do cérebro, o processo já termina. Bom, bom isso. E assim, isso aí, para
a família não essa ela o meu pai é pedreiro. Graças Começar, então? Olha, levantando para nós rezar. Rezar. Em Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes da gente chegar nesse livro sobre as verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica, que eu falei na última aula, né? Nós precisamos de algumas introduções, né? A gente chegar sobre esse livro. Vocês vão perceber que vai começar, não sei se vocês deram uma olhada no livro, mas vai falar sobre o feudalismo. O feudalismo está uns séculos um pouco mais à frente, né? E a gente vai começar um pouco mais à frente do século VII. O feudalismo está um pouco mais para frente. Então, quando a gente chegar mais ou menos no século IX, por aí, a gente vai passar para esse livro. Mas antes da gente passar para ele, antes de a gente fazer uma introdução, para a nossa avaliação, que ela havia perguntado, né? Eu ainda não vou passar o que vai ser, mas eu já vou dar uma indicação. Vocês gostam de podcast? Tem um podcast muito interessante da Brasil Paralelo, que é o professor Felipe. Peraí, professor Felipe aqui. Professor Felipe Aquino e o Alain Carrion. Vou mandar no link para vocês, né? Chama As Falácias contra a Igreja. E eu queria que vocês vissem, sim, é um pouco extenso, mas vai servir de base para a gente estudar bem mais. Ali, a Rayane até viu, é ótimo podcast deles, ó. Mas vai servir de base para a gente estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, né? Alguns temas, a gente não vai conseguir passar por eles, né? Mas a gente tiver um pouco de noção, a gente vai conseguir compreender esses temas, né? Vou encaminhar para vocês no grupo. O professor Felipe Aquino é um professor de História da Igreja, muito conhecido na Canção Nova. Se eu não me engano, passa o programa dele na quinta-feira à noite, não sei. Todos os dias, 3 horas da tarde, no Instagram. Lá, a inscrição evangélica. Isso é interessante. Ele é leigo, de fato, não é padre, não é diácono, ele é leigo. E um professor, né, muito bom. E esse Alain Carrion também é um jovem, ficou mais conhecido nos últimos 5 anos, por aí, né? E também estuda História da Igreja, e também tem uma carga muito interessante, né? Uma carga de conhecimento muito interessante. E esse podcast, vocês vão ver, é um pouco sobre esse livro aqui, de fato, né? Não vai falar diretamente, né? Mas está correlacionado com ele. Então, assistam, né? Assim, sobre avaliação, não é que eu vou pegar e vou cobrar de vocês se viram ou não, né? O vídeo, o podcast, né? E tem até no Spotify também, esse podcast aqui, de 1h40. Né? Mas, assim, vai incrementar e vai dar muito mais fonte para sua avaliação, né? Então, vai te ajudar a pesquisar, vai te ajudar a acabar com algumas curiosidades que talvez a gente tenha, né? E é muito bom.
Se é o mesmo tema, depois eu vou procurar para ver se é também. Esse eu não vi, não. Mas esse aqui é muito bom, muito interessante, né? Os dois sobre história da igreja. E ele vai falar muito sobre essa dimensão da história, tantas mentiras que se inventaram com o tempo, né? E lá nesse podcast, ele vai colocar uma frase também que diz: a igreja existe. A igreja existe para o inferno entra desse jogo. Então, a igreja existe para que o inferno não tome conta da terra, que é uma frase de Bento XVI. Como que nós podemos estudar, então, a partir desse ponto aqui? Vamos levar em consideração que a nossa igreja... Leusa, seu áudio está ligado. Tem como a senhora desligar? Eu quero fazer uma pergunta. A igreja existe, quando nós colocamos um contexto, que ela existe há mais de 2000 anos. Então, como a gente pode lançar o nosso olhar sobre a igreja? Vamos estudar a história da igreja, e a partir desse momento aqui, da Idade Média, né, ou do período da cristandade que nós conhecemos, vai ter papas que são bons e vai ter papas que não são tão bons assim. Nós vamos ter padres, e até de fato, até hoje, né, teremos padres que são bons e teremos outros padres que não são tão bons assim. Nós teremos leigos que são bons e, da mesma forma, temos leigos que não são tão bons assim, né? O que a gente pode confortar nosso coração e pensar nesse sentido? Lembra do chamado de Judas, dos 12 apóstolos? Entre eles tinha um que não era tão bom assim. Mas o que aconteceu? A igreja cresceu mesmo assim, ela deu continuidade. Então, vamos lançar o nosso olhar sobre a igreja católica, né? Se nós olhássemos para essa igreja como uma constituição somente humana, né, somente erguida por mãos humanas, né, por um desejo humano, por um desejo meramente humano, será que essa igreja estaria de pé há mais de 2000 anos? Né? Então, quando a gente olha para a igreja católica, lança o nosso olhar sobre a igreja católica, né, e percebe esses 2000 anos que ela se manteve de pé, a gente tem uma conclusão, que de fato a igreja, ela só está de pé porque a cabeça da igreja é o próprio Cristo. Como que a gente pode pensar nisso? A gente falava sobre o chamado de Judas, mas a gente tem o chamado de Pedro também, né? E Pedro, em alguns momentos, ele abraçava a Cristo de uma maneira muito emocionada, vamos dizer assim, né? Parecia que nunca abandonaria a Cristo. Em outros momentos, ele era chamado até de Satanás pelo próprio Cristo, né? Afaste-te de mim, Satanás, né? Mas mesmo assim, mesmo depois de ter chamado, anteriormente de ter chamado o próprio Pedro de Satanás, o que Jesus diz para Pedro? Que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja, ela é de Cristo. Ela não é fundada por mãos humanas, né? Claro, a gente tem homens que representam a igreja, né? Mas além desses homens que representam essa igreja, com suas fraquezas, com suas limitações, né, com seus pecados, existe algo que é muito maior, que é divino, né, que é fundada pelo próprio Cristo. E isso dá a certeza de que, se ela se manteve esses 2000 anos de pé, é porque, de fato, ela é divina. Ela é também humana, mas ela é, além de humana, ela é divina. Então,
Então, quando a gente lança o nosso olhar sobre essa igreja que existe para que o inferno não tome conta da terra, a gente tem que levar em consideração que nós que estamos aqui, todas as pessoas de fato, nós precisamos tomar uma consciência que nós estamos em uma batalha espiritual. E que não quer dizer que qual lado que eu vou estar quando começar essa batalha, ou qual lado que eu vou estar quando começar a perseguir a igreja, qual lado que eu vou estar quando acontecer alguma coisa, já está acontecendo. Essa batalha já existe. Então, quando a gente vai falar sobre a igreja, para que o inferno não tome conta da terra, né, a gente vai levar em consideração tanto que a igreja foi perseguida. O que nós estudamos até hoje? Lá até do ano, ali em Pentecostes, né, com a vinda do Paráclito, até o ano de 476, a gente estudou na última semana, né, a queda do Império Romano. O que a gente estudou? Perseguições, sofrimentos, crises da igreja, né, mas que se manteve de pé mesmo assim. Ela se manteve de pé, né. Então, 476, por exemplo. O que acontece em 476? A queda do Império Romano no Ocidente. Houve uma queda do Império. O Império caiu. Mas alguma coisa não caiu, que foi a igreja. A igreja continuou de pé. Estavam juntos? Estavam juntos. Em 313 e um pouco mais à frente, a gente tem essa união da igreja ali com o Império, mas o Império vai abrindo para outras possibilidades, vai se enfraquecendo na economia, na política. Aí vai acontecer que vai aparecer povos de outros lugares, né, germânicos, vai tirar o Rômulo Augusto, que seria o imperador ali do Ocidente, e vai começar uma outra era. Mas a igreja continua de pé. Isso que é interessante, né? Então a igreja, ela vai sobreviver às perseguições, ela vai sobreviver a cismas, a crises, a heresias, porque de fato é uma instituição divina. É humana, mas ela também é divina. Porque ela persevera, ela preservou durante toda a sua vida algo que se chama tradição apostólica. Quando vocês verem um podcast, vocês verem tanto que é interessante. No ano de 1947, um pastor, não um pastor da igreja evangélica, né, mas um pastor de rebanhos mesmo, né? Quando o Padre Nilson, de História da Igreja, falou um pastor para a gente, eu fiquei um bom tempo pensando que era um pastor mesmo, né? Mas é um pastor de rebanhos, né? Ele estava caminhando ali numas montanhas, né? E ele está com umas pedras na mão, né? E ele vai lançando essas pedras. O que vai acontecer? Ele lança essa pedra nessas rochas que se tinha, né? E ele percebeu que nessa rocha estava oco. Eu não sei se o Vitor falou para vocês, de Qumran, né? Isso, e achou pergaminhos do ano de 70. Mas sabe o que é interessante? Esses pergaminhos do ano de 70 permaneceram da mesma forma. Por exemplo, no ano 1000, a gente tem alguns escritos, ainda permanecem os mesmos escritos. São os mesmos escritos que se encontraram no ano de 70. Então, se a gente pegar a nossa Bíblia e comparar, de fato, com esses escritos que se encontraram no ano de 70, não houve alteração nenhuma. O que nos garante isso? Né? Essa perseverança da tradição apostólica, essa perseverança dos escritos, essa fidelidade à Sagrada Escritura, né? Então, quem que perseverou isso tudo? Quem que manteve, né, com que esses escritos pudessem permanecer dessa mesma forma? É a igreja, ela que perseverou, de fato, né? Com que esses escritos pudessem permanecer da mesma forma, que não fossem alterados, né? E por aí vai, né? Quando a gente... Chega no final, E permaneceu da mesma forma. Realmente, essa ideia do telefone mudo é justamente isso, né? Se a gente fizesse isso, né, a gente teria acrescenta, pede, no final é uma história totalmente diferente da que começou, né? Agora, do ano 70 até hoje, né, são escritos praticamente quase idênticos, né? Assim, a gente tem a tradução, né? Se traduziu muito, né, de fato.
E daí, na protestante, né, começou com Lutero, E vira uma bagunça muito grande a situação toda, né? Ou seja, se vocês estudaram introdução à teologia, se não estudaram, vão estudar sobre magistério, sobre tradição, né? O que garante essa fidelidade, o que garante essa certa harmonia é o magistério da igreja e a tradição apostólica. Se a gente perde isso, então cada um vai interpretar a Bíblia da maneira que quer. Cada um vai interpretar da maneira que acha que se deve interpretar, né? E isso é um pouco da reforma que acontece, né? Por exemplo, durante a reforma vai ensinar muito, a gente vai estudar isso no finalzinho da Idade Média e abrindo para a Idade Moderna, né? Ano de 1517. Mas aí vai começar uma era de pessoas que valorizam mais a experiência mística, assim, uma experiência pessoal, do que o magistério da igreja. Ou seja, abriu a Bíblia, sentiu alguma coisa diferente, interpretou de uma forma diferente, então isso vai valer de uma norma universal. Então todo mundo vai interpretar de uma forma diferente, né? Enquanto se tem um magistério da igreja, quando se tem algo definido, né? Não é que a igreja se põe um limite, que a gente não pode passar desse limite, não. Existe uma interpretação, e a gente não pode interpretar de qualquer jeito uma interpretação pessoal, né? E claro, Deus se manifesta de vários modos, né? Não estou falando que não se manifeste, né? Mas eu quero dizer que existe um magistério da igreja. Se a gente se afasta, então a gente vai criar outras coisas, a gente vai criar uma igreja diferente, e por aí vai, né? Que é um código, né? Cheio de simbologia, que antigamente eles tinham que escrever de código para seguir novos documentos, né? Ao invés de ver lá, tem código, cheio de palavreadas diferentes, animais. Então, Então, a gente sempre precisa levar em consideração, por exemplo, a senhora falando de contexto histórico, vamos levar para a dimensão de história da igreja. Que eu falei semana passada, né? Como que nós vamos interpretar essa época da Idade Média com o olhar que nós temos hoje? É um pouco difícil, né? Como a gente vai interpretar como que aconteceu todo o processo ali de perseguição, como que aconteceu esses processos de, às vezes, os próprios cristãos fingindo, vamos colocar fingindo, não, em nome da igreja, né? Não que a igreja mandava, né, mas faziam várias coisas, por exemplo, torturas, torturavam as pessoas, não era a própria igreja que fazia, né, mas como aquelas pessoas queriam defender a igreja, né, parecia um herege ali, por exemplo, então os fiéis queriam defender a igreja a todo custo. Então elas perseguiam mesmo as pessoas, de fato, né? Mas como que a gente vai lançar o nosso olhar sobre essas situações se a gente não conhecer o contexto histórico? Vamos levar em consideração, por exemplo, na nossa época, vamos dizer assim, do jeito que nós somos criados, né? Isso que eu estou falando chama anacronismo, né? Que é julgar uma realidade sem levar em consideração o contexto, a situação atual, né? Vamos levar em consideração o que existe hoje. Por exemplo, eu notei aqui. Isso. Só que aí a gente entra é um pouco difícil a gente pensar nesse sentido, né? Claro, o Espírito Santo conduz, né? Mas aí os santos, de fato, perceberam essa manifestação do Espírito e viveram isso, né? Então existe todo um processo de vida espiritual, né, que se chega até lá, né? Mas como que pode ser, por exemplo, uma interpretação do Espírito Santo, se existem tantas igrejas diferentes, né? Se o Espírito Santo manifesta de um jeito, por que uma igreja pensa de um jeito, a outra igreja pensa de outro, uma outra igreja, meio na esquina, pensa de outra forma, e tem divergência até dentro da própria igreja, né, dessas igrejas que são evangélicas, né? O Espírito Santo me falou isso. Não, mas o Espírito Santo também me falou isso, né? Quem está certo? Né? Fica confuso, né? Nessa dimensão de discernimento, nessa dimensão de discernimento dos espíritos, por exemplo, existe muita coisa que a gente tem certeza que veio do Espírito Santo, mas a gente foi perceber, talvez veio do nosso próprio humano,
da nossa própria vontade, né? Isso confunde a gente, confunde quem fala, né? Confunde quem está ouvindo também, né? Então, só um exemplo sobre essa questão do anacronismo, né? Vamos levar em consideração, a gente levar em consideração os contextos, né? Hoje em dia, existe uma coisa que chama educação positiva. Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Que é uma educação bem dos filhos, né? Que é bem mais aberta, né? Bem mais tranquila. Então, se nós temos um filho e ele está fazendo birra, o que eu vou fazer? Vou conversar com ele. Então, eu vou ficar ali junto com ele, eu vou conversar com ele, eu vou falar, olha, filho, por que você está fazendo birra no mercado? E ficou gritando 2 horas seguidas. O que está acontecendo? Isso chama educação positiva. Mas aí, vamos levar em consideração, pois é, vamos levar em consideração, por exemplo, então, os nossos pais e os nossos avós. Fez birra, o que vai acontecer? Pois é, né? Então, vai bater, né? Vai apanhar com vara, né? A mãe vai brigar, vai danar, que é diferente, mais ou menos, dos pais, das mães, né? Da grande maioria. Hoje em dia não pode, né? Hoje existe o conselho tutelar, né? Para defender, vamos dizer assim. Mas vocês verem, então, ficou bom levar em consideração isso, né? Hoje em dia a gente tem educação positiva, né? Seria uma coisa mais leve, né? Vamos dizer assim. Mas existe também, antigamente, né? Nem tão antigamente assim, essa educação um pouco mais rigorosa, né? De bater. Vamos levar em consideração, então, a gente pode julgar com a mentalidade que se tem hoje o passado. Vamos pensar, então, se o meu avô, se a minha mãe me batia, não quer dizer que ela não me amava. Ou isso, daquela época. É da mesma... Isso. Essa é a interpretação que a gente tem que fazer. Da mesma forma, a gente não pode... Com a mentalidade que se tem hoje, é claro, a gente não vai espancar nossos filhos. Eu não vou pegar bater nele, deixar ele roxo, sei lá, alguma coisa assim, igual fazer. Isso. Mas a mentalidade do povo antes era disso. O meu pai fala mesmo que uma vez ele apanhou tanto do meu avô que o nariz dele saiu do lugar. E apanhou bastante, né? Não sei se foi o nariz que ele falou na época. Sim, mas apanhou bastante. Ou seja, mentalidade na época. Não cheguei nesse nível. Esse nível não. Então, se eu faltar, talvez se não estava no suave, né? Tinha antes do Por exemplo, aí a gente vai julgar, eu vou falar que o meu avô não amava o meu pai. Não, é a mentalidade da época. Aí, da mesma forma, a história medieval. É, de fato, a mentalidade da época. E a gente percebe tanto que gerações mudam, né? Por exemplo, eu apanhei muito pouco, comparado com meu pai. A única vez que eu apanhei do meu pai foi quando eu chamei ele de chato. Eu apanhei. Aí eu apanhei. E olha que era coisa boba assim, chamar de chato, não. Coisa boba pra mim. Ele pediu pra ir no mercado. Eu vou nem falar a distância do mercado, que era do lado da minha casa. E eu falei que não ia. Aí gerou uma discussãozinha lá. Aí pronto, né? Foi feio. Você vê a coragem, tá? Pois é, tá vendo? Existem metodologias que são mais práticas. Ou seja, nunca mais chamei meu pai de chato. Mas assim, tanto que as gerações vão mudando. Eu não posso dizer que meu pai não me amava, não pode dizer que meu avô não amava meu pai, por aí vai. Era a mentalidade da época. E da mesma forma, a gente vai pegar, então, a história da igreja. Nós não podemos julgar com a mentalidade que nós temos hoje. Hoje em dia, as coisas são muito diferentes, né? Uma forma cultural também errada, por exemplo, na história dele. Sim, existe uma cultura da época que é totalmente diferente da nossa, né? Então, se fosse resumir, é melhor falar cultura, né? Existe uma cultura na época da idade Média e da idade por aí até
Por exemplo, Em seguida são diferentes, né? Eu já observei que em determinados lugares, cidades diferentes que você vai, há diferentes formas de, eu posso falar, não é por o evangelho, mas de uma forma diferente. Por exemplo, uma vestimenta diferente do ministro. Você vê essas diferenças culturais de estado para estado, até às vezes de cidade. É isso. Também. Isso. Se de cidade em cidade hoje a gente tem tanta divergência, imagina há mais de 1000 anos atrás, né? Tanto que era diferente, né? As roupas eram diferentes, a mentalidade era diferente, e por aí vai. Nas férias, a gente foi com os meninos lá no Rio de Janeiro, e é interessante tanto que a cultura é diferente, porque lá até quem é católico mistura palavrão com vamos dizer assim, Com a fala deles. com a fala deles, né? É cultural. Falar um palavrão no meio do nada, né? Para eles é totalmente cultural mesmo, né? Ou seja, uma cultura totalmente diferente, né? E é interessante para vocês verem, tanto que a cultura é diferente, né? Divagando bastante, né? Vocês verem, e foi lá que a gente descobriu o jeitinho brasileiro, tanto que o jeitinho brasileiro é diferente do nosso. A gente for olhar, a gente que é mineiro, todo mundo que é mineiro, né? A gente que é mineiro, a gente tem um jeitinho, a gente tem uma sagacidade, mas para a gente ter uma bondade ainda para as coisas, né? Então a gente, por exemplo, um padre falando para nós aqui, um padre que morou aqui, e hoje em dia está no Rio de Janeiro. E a gente ficou lá na casa dele, ele falando, quando eu estava em Patrocínio, quando uma senhora me chamava para almoçar na casa dela, aqui em Minas Gerais, em Patrocínio, eu ia, eu entrava dentro da casa, eu almoçava, e por aí vai. E ele falou, a experiência do Rio de Janeiro foi o seguinte, se uma pessoa me chamou para almoçar, ela nunca me leva para a casa dela, ela vai levar para um restaurante. Ou seja, é uma mentalidade totalmente diferente. E sobre, por exemplo, esse jeitinho brasileiro, existe uma maldade muito grande, até para vender as coisas, se é um gringo é um preço diferente, se é uma pessoa fora do Rio de Janeiro é um preço diferente. Por exemplo, eles identificam facinho se você é carioca ou não. Se você xinga, né, se você fala um pô ali no meio do nada, né, é o jeito que você anda, né, totalmente diferente, né. Uai. A gente vai falar, a gente fala um pouco mais cantado, né? A gente não percebe porque a gente acostuma, né? Ou seja, mentalidades, culturas, todas formas diferentes, né? Então, na época ali também, sobre essa dimensão das culturas, né, desse anacronismo, a gente percebe, né, como que são, né? Sobre a história da igreja, a gente percebe também que existe um certo sensacionalismo. Vamos pegar sobre essa frase que continua, né? Sobre essa dimensão da guerra espiritual, né? O que a gente ouviu sobre a história da igreja na época da escola? A igreja matou milhões, a igreja foi totalmente cruel, né? Porque a igreja, de fato... Eles falavam assim, a igreja católica é muito rica. Ela é a mais rica de todas. Assim, embaixo do Vaticano tem um museu muito bom. Se vendesse ouro do museu, acabava com a fome do mundo. Nossa, meu Deus. Ah, não, aí já foi um porão, tudo bem, mas agora óculos, né? Vocês verem, por exemplo, vocês já viram... É um grande mistério de Deus. É interessante essas coisas, né? Mas aí a gente não tem resposta, tudo fica num grande mistério, né? Mas aí vocês já viram, por exemplo, essa dimensão do sensacionalismo, né? Tanto que as coisas exageram, né? Vocês já viram o filme do Jack Chan? Vocês já viram tanto que as coisas são exageradas?
né? São coisas muito exageradas mesmo, né? O terno de $1 milhão, $1 bilhão. Nossa, é quase que ainda só viu. Pois é, um exagero. Eu queria ter até uma roupa daquela. Esbolaço, Então, na igreja, existe, aliás, as interpretações que se fazem durante essa história da igreja, existe um certo sensacionalismo, né, de um certo exagero com as coisas, né? Então, se, sei lá, houve um período que se fez tal coisa, aumentava muito mais. A gente tinha uma conhecida lá na Serra, né? Faleceu, não vou falar até da mulher, né? Mas assim, falava uma coisa para ela, ela aumentava 7 vezes. Era nesse sentido. E às vezes é isso que acontece, né? Mas qual que é a intenção por trás disso, né? Existe uma certa ideologia. Gente, se a igreja defende princípios tão belos, mas assim difíceis de serem seguidos, né? É claro que quem está contra vai querer derrubar. É claro que quem está contra a igreja, né, oferecendo esses princípios e sabendo que ela é forte, vai querer derrubar essa igreja. Um exemplo que a gente teve atual, isso foi na quaresma desse ano. Frei Gilson, né, levantou milhões de pessoas, né? Levantou milhões de pessoas na quaresma. E não sei se me engano, foi nessa quaresma de agora, houve uma perseguição com ele, né? Uma coisa, não estou lembrado o que foi. Hoje eles falaram dessa perseguição. Falaram? Olha para vocês verem que interessante. Vocês verem que interessante. Ou seja, se a igreja se mostra defendendo seus princípios, né, que são belos, né, que são para a felicidade, mas que, além de belos para a nossa felicidade, são difíceis de serem vividos. Existe uma certa santidade, existe uma certa renúncia. Então, quem tiver para ser contra, vai ser contra mesmo. Então, a gente vai querer derrubar. A gente, assim, quem é contra vai querer derrubar essa igreja, né? Porque, de fato, né, ela aparece como... Nós não aprofundar, mas assim, buscar saber sobre as outras religiões, por enquanto, por exemplo, nos questionar, a gente saber. É muito bom a gente pensar nessas outras coisas, né? Assim, numa dimensão de estudo, né? Aí, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai vendo, vai percebendo, não, mas essa igreja permaneceu 2000 anos, então tem algo que é divino nela, então eu não vou abandonar. Né? Eu sou convicto disso, né? Mas aí isso não me tira a possibilidade de estudar outras religiões, né? De saber, por exemplo, a gente vai estudar em 1517, como o protestantismo surgiu, né? Como que o budismo surgiu, né? Como que é esse processo de perfeita paz que o budismo oferece, né? Tem a Nirvana também, né? Que é uma religião assim para chegar num estado de espírito profundo, né? Sei lá, com conexão com o mundo, com a natureza e com Deus. Por exemplo, né? esse vídeo que pode trazer é Paulo. Quando ele foi mais velho de Atenas, ele foi um pouquinho guiando, estudando, é só quando ele se sentiu pronto, ele foi desafiar as pessoas para debater. De fato, a gente precisa saber, por exemplo, semestre passado, ou ano passado, não lembro agora, a gente teve um curso sobre islamismo, ou seja, não tem nada a ver com a igreja, né? Mas, assim, é interessante a gente saber. É bom a gente conhecer, saber essas coisas, né? Como que surgiu, o que eles acreditam, né? O que eles vivem um certo terrorismo, né? O que eles confiam. Eles, vou dar um exemplo dos evangélicos, eles têm esse poder de falar completamente. Esse dia que eu estava mostrando o meu celular e aí passou uma música. A minha colega que sempre da atrás falou assim, essa passagem do livro Não, olha para vocês verem. Tanto que é interessante. Realmente, o pessoal que é protestante, eles têm uma fidelidade muito grande com a Bíblia. Muito grande mesmo. Então, eles vão estudar, eles vão pesquisar. É porque 1517, com a Reforma Protestante, o que Lutero vai dizer? Só a Escritura. O que vale é só a Escritura. Né? Que é, de fato, uma heresia também. Né? A gente tem uma história da igreja, a gente tem uma tradição oral. Por exemplo, houve uma época que os apóstolos estudaram história da Bíblia, introdução à Bíblia, né?
que houve um período que não tinha nada escrito. Existia o quê? A tradição oral. As pessoas falavam, os apóstolos falavam. Quando eles perceberam que ia perder essas coisas, eles começaram a redatar, eles começaram a escrever. Então, a gente falar sobre uma sola escritura, a gente leva em consideração, então, será que naquela época eles não viviam verdadeiramente o que Cristo oferecia, né? Então, fica um pouco interessante, né? Então, sobre essa... O que era? Eu perdi, lá. O que a senhora falou? Da questão deles. Ah, sim. Sobre essa fidelidade. Sobre essa... Mas aí a interpretação deles é ipsilipse, né? Literalmente, né? Mas aí a gente vai levar em consideração os evangélicos, né? Fiéis à Sagrada Escritura, estudam, né? Estão ali, né? Fazem as suas orações e vão levar em consideração nós. Será que nós temos essa consciência dessa dimensão desse combate espiritual aqui? A gente não tem essa consciência. Olha, nós, católicos, na grande maioria das vezes, nós somos muito levianos com as coisas de Deus. Muito levianos mesmo. Né? Então, a gente não tem vontade de rezar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de fazer isso e aquilo, mas a gente tomar consciência dessa batalha espiritual, aí sim a gente vai fazer o que você tem que fazer. A gente não pode tratar as coisas de Deus com uma certa leviandade, assim, com as coisas na superfície mesmo, né? Básica, né? Que é o comum. Gente, vamos lá. Vamos pessoal lá fora, das igrejas, né? Pergunta a eles se eles conhecem algum termo que vocês estudaram aqui, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Ou seja, as pessoas não procuram, não têm interesse de buscar, né? E a gente tem uma vasta biblioteca, uma vasta fonte da igreja que nos ajuda e nos dá fonte. Mas a gente não tem consciência dessa batalha que a gente vive e que a gente precisa buscar, a gente precisa rezar, a gente precisa estudar, né? O Fregilson ter levantado... Isso, os padres hoje, da nossa diocese, falam o tanto que os mutirões de confissões mudaram depois da quaresma do Frei Gilson. Ou seja, os mutirões de confissões estão lotados de pessoas procurando, né? Por causa, de fato, do Frei Gilson. Ou seja, tem se levantado uma geração de pessoas que querem pesquisar, querem rezar, querem estudar, mas uma grande maioria não tem essa consciência. A gente está numa batalha e que a gente precisa estudar. O que a gente está falando, por exemplo, nós, católicos, não temos a consciência e não buscamos. Por exemplo, igual, ele explicou, se tiver semana passada, foi conversar de novo. Ele falou, se você está num pecado grave, você não pode confessar. Não pode comungar, né? Mas você pode lá conversar. Vai que tem conversa. Ah, tá, entendi. Pode confessar, dependendo da situação, isso. Não teria absolvição, né? Isso. Mas você pode lá conversar. Então, saber da situação. Aconselhamento. Então, assim, às vezes, o que as pessoas pensam? Né? Medo, falta de conhecimento. Eu não falo que a igreja, nós somos católicos, não buscamos a santidade, né? E o que os evangélicos buscam, né? Mas eu estou falando que nós temos a fonte para buscar. Falta despertar, gente. É bem isso mesmo, né? Essa coisa da história da igreja, que a igreja, né, é o cultural mesmo, porque a gente tinha aquela coisa de que o católico era aquilo ali. Pronto. Agora não, essa legião que está vindo agora, esse renovo agora, ele está levantando as pessoas e está trazendo as pessoas de volta para a igreja católica. Hoje eu vejo de outra forma, porque quando eu estava no espiritismo, quanto na igreja evangélica, são doutrinas diferentes, lógico, mas o evangélico pega muito no pé do estudo bíblico. Então, toda semana tem estudo bíblico. Estamos lendo o livro de Hebreus, então vamos estudar e tem com ele. Na igreja católica, às vezes, eu acho que falta, acho que é um pouco isso. Às vezes, como eu for, se a pessoa não procurar, né, deixe bem claro, porque tem um grupo de oração que explica tudo, né? Então, às vezes as pessoas não têm
esse acesso de falar assim, não, vai lá, vai ter um grupo de oração, tem isso, tem aquilo, acho que é isso que fala. Às vezes falta um despertar da consciência. Né? Olha, gente, vamos olhar. É. Eu vejo assim, qual foi o alcance que teve das aulas de teologia? Vocês conseguiram alcançar bem longe. Porque hoje tem uma abertura de rede social com clique danada, né? E assim, nas próprias igrejas nossas, católicas, assim, eu tenho liberdade de ir em qualquer uma, igreja católica, que é diferente, os recados são diferentes da minha comunidade. Então, eu fico totalmente ali a minha comunidade quando eu vou para outra igreja, outra comunidade. E assim, os evangélicos, eles têm a igreja, eles frequentam, então, eles estão sempre ali. Então, vamos pensar que o rebanho deles ali é pequeno, e eles têm Bem mais contato. Mais contato presencial. Se você pensar assim, a celebração da Santa Missa, que é muito sagrada para nós, a gente fica na Santa Missa, mas a gente vai mais profundo. Isso que está acontecendo aqui com a gente, com o pessoal que está em casa, que vocês conseguiram aprender grandemente por causa das redes sociais, o que o Frei Gil trouxe, o Instituto Resto de Paz também, é graças a essa ferramenta que a gente tem, que é um perigo danado. Mas se a gente não tivesse isso aí, como é que ia chegar onde? E junto com essa igreja, então, a gente tem a certeza de se chegar a esse processo de santidade e acontecer o que aconteceu com Karl Marx. Aconteceu o que aconteceu com o Giorgio Frassati. Ou seja, abraçaram aquilo que a igreja fez. A Eucaristia, a confissão, são os sacramentos, né? A Santa Missa, a caridade, que é importante para nós também, as virtudes, ou seja, abraçou aquilo que a igreja fez. Então, não é erro da igreja isso que acontece, né? É falta de um despertar da consciência. Então, se nós temos essa consciência, nós saberemos como que nós podemos alcançar esse processo de santidade. Se a gente olha para a igreja como algo que atrapalhou o avanço, ou às vezes até algo muito negativo da igreja, né? A gente já vai acabando caindo nesses sensacionalismos, né? O que a igreja promove para nós? O que a igreja promoveu para nós durante esses 2000 anos? Vamos pegar em 476. O que acontece em 476 que eu já falei com vocês? Oi? A queda do Império Romano. A queda do Império Romano. 476 a gente tem a queda do Império Romano no Ocidente. O Império caiu, mas a igreja permaneceu de pé. Quem vai ficar responsável agora para a educação, para educar as pessoas? Quem vai ficar responsável para manter a arte, né? A música, em partes a música, né? Os quadros que se tem, as pinturas, né? Essa cultura artística, essa dimensão espiritual que a gente falou agora, né? Quem que vai ser responsável? A igreja. A partir de 476, a igreja, além de preocupar com as coisas espirituais, ela vai preocupar com as outras coisas também, que são temporais. A arte, a educação, que é importante. Então, em 476, é um imperador que chama Rômulo Augusto, né, esse ano de 476, junto com a igreja, né, estava ali unida, mas acontece que o império vai enfraquecendo por motivo de política, né, por um certo enfraquecimento ali econômico, e vai aparecer vândalos, né, para eles eram vândalos chamados bárbaros. E esses bárbaros vão ver que o império está fraco e vai derrubar esse império. Derrubou o império, começa então o reino dos bárbaros. E a igreja continua ali, linda e bela, né? Continua erguida, continua de pé, mesmo com a queda do império, mesmo ali, quebrando pau, acontecendo de tudo ali, a igreja está de pé. E é a igreja católica, não vou levar em consideração que é a igreja de Cristo, né? Então a gente tem esse declínio. Né? E vai aparecer, então, esses bárbaros. Vou mandar para vocês um material de apoio,
Eles vão perceber que vai existir vários bárbaros. Quem vai ser importante para nós é o reino dos francos. E é, de fato, um bárbaro. Quem que vai ser importante para nós? Um bárbaro chamado Clovis. Quem que vai ser esse Clovis? Vai acontecer, então, que ele vai ser um bárbaro que derrubou o Império Romano e esses francos, né? Então, vários territórios ali foram divididos, esse Império Romano, em vários territórios, né? E esse Clovis aí vai ser convertido na Igreja Católica. Ele se converte na Igreja Católica. E é a partir dessa conversão de Clovis e dos francos que a gente tem um avanço ainda mais significativo do catolicismo, né? Então, vão ser colocados, né, vários religiosos para converter esses bárbaros, né? Então, aí vai ter um avanço maior da igreja, né? Um alcance bem maior dessa igreja, né? Então, a gente vai ter, a partir desse momento, por exemplo, vários mosteiros que vão surgir. Qual que é a intenção do mosteiro que surgiu, por exemplo, a gente for levar em consideração a partir do século VI? Então, a gente tem a queda, os bárbaros, né? Vamos levar em consideração agora Clovis, né? Mas existiam vários outros bárbaros e vários outros grupos, né? Mas vai existir, a partir, então, do século VI, um rapaz chamado São Bento. Sob a influência de São Bento vai surgir mosteiros. O que é interessante desses mosteiros, né? Tanto desse de São Bento quanto dos padres do deserto, né? É uma forma de fazer um sacrifício. Qual que era o sacrifício que se fazia antes de 436? A morte, o martírio. Ou seja, um martírio vermelho, de sangue. O que vai acontecer a partir desses mosteiros, né? Um martírio branco. O que quer dizer esse martírio branco? Se eles não nos perseguem, se não somos mortos por eles, né? Vamos fazer o nosso sacrifício. Vamos fazer essa nossa opção por Cristo através desse martírio, né? Não quer dizer que eles se automutilavam, né? Mas, ou seja, ficavam em lugares afastados, viviam em lugares afastados, viviam todo esse processo fora ali da sociedade, e era uma forma de sacrifício. Então, a gente tem, a partir desse Clovis aqui, um certo convertido à igreja, né? Um avanço ainda maior da igreja. E o grande responsável pela arte, né, pela educação, né, por vários outros pontos, é a Igreja Católica. Só uma curiosidade, depois eu vou mandar um outro livro para vocês verem, sobre esses jardins que existiram na época, né, os grandes jardins que se tinham. Quem que fazia? A Igreja Católica, os monges. Por que eles faziam? Porque era um serviço que todos corriam. Se era um serviço braçal, quem fazia era a Igreja Católica. Ou seja, até pela beleza, vamos dizer assim, da natureza, desses jardins, né, e tudo mais, a Igreja Católica foi, de fato, responsável, né, se passa por ela. Vou mandar um livro para vocês, chama Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Até no avanço da ciência, que se falou que a Igreja trabalhou, a Igreja tem um papel fundamental para esse avanço da ciência. Então, a gente encerra hoje, a gente continua semana que vem, vou mandar esse material de apoio para vocês, e a gente segue, veja um podcast, né? Pode ver bem tranquilo, bem devagarzinho, né? E a gente encontra semana que vem, né? Isso, a gente tem isso também, a partir de Clovis, né?